Está aqui conosco a denúncia proveniente de Gurjão, recurso de reconsideração. Tem a palavra o conselheiro Antônio Cláudio Silva Santos. O processo é o do item 47.10.446/22. Esse processo, senhor presidente, ele diz respeito a uma denúncia com pedido de medida cautelar apresentado pela empresa cirúrgica Campinense Limitada acerca de suporte e irregularidade no pregão presencial 25/2022, realizado pela Prefeitura de Gurjão, objetando a questão de aquisições futuras de insumos laboratoriais. Através da decisão singular DS2TC 17/22, referendada pelo acordo AC2TC 2904/22, o relator emitiu a cautelar suspendendo o pregão, com assinação de prazo, tanto ao prefeito quanto ao pregoeiro para apresentação de defesa. Após a apresentação de defesa, a auditoria apontou como irregularidade: o portal de transparência não mostra a publicação do pregão 25/2022, em desacordo com a lei de acesso à informação. Também apontou a inabilitação indevida. Houve também a questão aqui com relação às informações quanto ao valor da licitação e a habilitação indevida da empresa denunciante, ante a ausência da certidão do FGTS. O Ministério Público pugnou pela procedência da denúncia, aplicação de multa e recomendação. E o tribunal decidiu, esta Câmara decidiu julgar irregular o pregão, considerar procedente a denúncia, aplicou uma multa de R$ 2.000, com recomendação e comunicação ao denunciante. O interessado interpôs o recurso de reconsideração e a auditoria concluiu, após sua análise, pelo conhecimento, mas no mérito pelo seu não provimento, mantendo a decisão. Da mesma forma, foi o Ministério Público, através do parecer 12.91/23 do Procurador Manuel Antônio Santos Neto, que pugnou pelo conhecimento e no mérito pelo seu não provimento, mantendo a decisão. É o relatório, senhor presidente. Eu informo para a defesa que eu vou votar pelo conhecimento do recurso, provimento para desconstituir a multa, considerar improcedente a denúncia, julgar regular com ressalvas o pregão, com as recomendações. É o relatório, senhor presidente. Doutor Paulo Ítalo de Oliveira Vilar, já com o nome devidamente registrado na ata, tem a palavra. Senhor presidente, diante das considerações externadas pelo doutor relator, apenas aproveito para saudar vossas excelências e peço dispensa da sustentação. Eu agradeço. Palavra ao Ministério Público de Contas. Nada a acrescentar ao parecer dos autos. Palavra facultada, com a palavra o relator para o voto. Só um instantinho aqui, eu localizar aqui a documentação apresentada pelo denunciante. Bom, o principal motivo que levou o relator a votar pela procedência da denúncia e irregularidade do pregão, com aplicação de multa de R$ 2.000 ao prefeito, e recomendação, decorreu do fato alegado pelo denunciante de que o pregoeiro decidiu por inabilitá-lo após verificar a ausência da certidão de regularidade fiscal, especificamente a certidão do FGTS, informando que não poderia conceder o prazo para a correção do vício, pois a ausência de tal documento importaria na desclassificação sumária da empresa, como de fato ocorreu, sendo declarado o vencedor segundo colocado. A alegação do denunciante de que sua desclassificação seria indevida, pois violava as normas preconizadas na Lei Complementar 123/06, que seria a lei do Estatuto Nacional das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte,
Também ele disse que violava o artigo 4º do decreto 8.538 de 2015. Sendo sua empresa albergada pelo Estatuto, a comprovação de regularidade fiscal nas licitações públicas somente deve ser exigida, segundo a denúncia, quando da assinatura do contrato com a administração, consoante disposto nos artigos 42 e 43 da Lei Complementar 123 de 2006. No recurso apresentado, a Prefeitura de Gurjão alegou que não houve irregularidade na decisão do pregoeiro em desclassificar o denunciante, tendo em vista que o mesmo não havia apresentado, na conformidade do item 7.5.3 do edital, a documentação exigida para que fosse comprovada sua situação de microempresa ou empresa de pequeno porte. Eu vou ler aqui esse item 7.5.3 do edital. Que diz lá, que é um documento que tem que apresentar, né? Comprovação de que o licitante se enquadra nos termos do artigo 3º da lei, essa lei complementar 123 de 2006, se for o caso, sendo considerado microempresa ou empresa de pequeno porte e recebendo, portanto, tratamento diferenciado e simplificado na forma definida na legislação vigente. Tal comprovação poderá ser feita através da apresentação de qualquer de um dos seguintes documentos, a critério do licitante: declaração expressa formalmente assinada por profissional na área contábil devidamente habilitado, certidão simplificada emitida pela junta comercial da sede do licitante ou equivalente na forma da legislação pertinente. A ausência da referida declaração ou certidão simplificada apenas neste caso para a comprovação do enquadramento na forma da legislação vigente não é suficiente motivo para a sua inabilitação do licitante. Apenas perderá, durante o processo do certame, o direito ao tratamento diferenciado e simplificado dispensado pelas microempresas e empresas de pequeno porte, previsto na Lei 123. Ou seja, o edital exigia, né, que ele apresentasse uma declaração ou do contador ou da junta comercial comprovando que ele se enquadrava como microempresa para obter os benefícios. Se ele não apresentasse essa documentação, ele continuaria participando da licitação. Só perderia os direitos dos benefícios da lei, né? Então, portanto, como não houve a comprovação do enquadramento da empresa denunciante como microempresa ou empresa de pequeno porte na fase de habilitação, se buscou verificar todos os requisitos formais exigidos pelo item 9.2 do edital, que seriam os documentos, né, inclusive essas certidões. Ausente para a empresa cirúrgica campinense a comprovação de irregularidade relativa ao Fundo de Garantia, FGTS, motivo de sua não habilitação. Argumentou ainda o recorrente que o artigo 43 da Lei Complementar 123 de 2006 deixa claro que devem as empresas licitantes, mesmo enquadradas como microempresa ou empresa de pequeno porte, apresentar, quando da participação em certame licitatório, toda a documentação exigida no certame. O que é que diz lá o artigo 43? As microempresas e as empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certame licitatório, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição. Ele deve apresentar a documentação. Agora, a restrição não elimina ele do processo. Lá na fase de contratação é que ele deve apresentar que está com a sua regularidade fiscal completa, né? De fato, o denunciante não demonstrou que no momento de sua habilitação havia apresentado a documentação exigida para obter o tratamento diferenciado, explicado, dispensado a microempresa e empresa de pequeno porte, conforme exigido no item 7.5.3 do edital. Ademais, o artigo 43 da Lei Complementar 123, 2006, estabelece que, por ocasião da participação em certame licitatório, a empresa deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição. Somente na assinatura do contrato é que se exigirá que a mesma se encontre regularizada, ou seja, sem restrição.
Portanto, essas informações, o relator vota pelo conhecimento e provimento do recurso, no sentido de considerar improcedente a denúncia apresentada, julgando regular com ressalvas do pregão, com recomendação e desconstituição da multa aplicada. É o voto, senhor presidente. Para comprar insumos, né? Farmacêuticos. O melhor era ter examinado logo a despesa e depois vir aqui para a licitação para ver se tem algum problema. O problema também foi que nem teve defesa. O doutor Paulo assumiu já acho que no julgamento. Não teve defesa. Defesa no processo? Teve. Aqui teve. Porque, com os argumentos, até Aqui teve, a defesa esclareceu. Tem a denúncia, o relatório inicial, uma decisão singular. Tem um cumprimento de decisão. Depois vem a decisão inicial. Foi suspendida a licitação. Aí teve uma defesa, análise de defesa, o acordo e agora o recurso. Pois não, eu também acompanho Vossa Excelência. É o típico processo em que muito mais eficiente seria se preocupar com a despesa. Não é? Como o conselheiro Arnaldo sempre disse, é uma briga de particulares. O que perdeu denunciando o que venceu para não ter o contrato, ele voltar, alguma coisa nesse sentido. E a despesa, que é o foco, deveria ser o foco principal do Tribunal de Contas, foi executada e, na melhor das hipóteses, pode cair como o doutor Luciano sempre se preocupa, né? Pode cair numa amostragem da auditoria na prestação de contas. Pelo valor, dificilmente vai cair, mas poderia ter sido examinada já nesse Na época eu processo. dei a cautelar porque tinha na ata demonstrando que ele foi o que ofereceu o melhor preço. Pois não. Mas tinha esse detalhe, né, que não foi percebido na época. Tem certos assuntos que merecem um estudo mais apurado. Eu estava vendo agora, presidente, a gente fica aqui, eu acho que tem dois processos aqui, contratação de médico. Se você consultar a internet, o que tem de concurso deserto. A prefeitura faz o edital para concurso de médico, parece médico não, para fazer concurso. Deserto. Eu já vi não sei quantos aqui, prefeitura de Minas Gerais, prefeitura daqui. Aí fica o prefeito inibido de fazer vai contratar o médico. Aí às vezes a assessoria jurídica dele diz, por inexigibilidade de licitação, por não sei o quê. Aí a gente aqui fica, irregularidade da despesa. Ora, o prefeito vai contratar baseado ali no parecer do procurador dele, e o médico não querem fazer concurso, e a gente vem aqui com a irregularidade da despesa. Plantão. Só Deus sabe como é que é essa questão de plantão médico. O plantão médico deveria ser estudar o credenciamento mesmo. Os médicos ficarem credenciados para dar plantão médico, porque ele não tem ligação com a prefeitura, não. É um rodízio grande. Eles fazem de forma amigável. Eu tenho um vínculo lá em tal município, não posso ir, você pode ir no meu lugar e o outro médico vai, sabia assim? Sabia que é assim? Quer dizer, os médicos eles não se submetem às regras do direito administrativo, não. É uma realidade fática. Então a gente tem que verificar essas situações para não estar aqui considerando o prefeito como ordenador de uma despesa irregular, quando na verdade é a realidade fática que se impõe. Os médicos não querem se submeter ao concurso em pequenas prefeituras do interior. A verdade é essa. O cooperativismo, que é tido como a ambiência para unir os menores, para que eles se tornem mais fortes, seu poder de barganha, felizmente aqui na Paraíba houve um certo rechaço às cooperativas médicas, que em muito contribuíram para a saúde pública na Paraíba. E parece que agora elas estão voltando. Pois é. Estão voltando, e eu louvo, porque é um ambiente, quando, claro, bem gerido, bem aplicado, que oportuniza isso que Vossa Excelência está dizendo, o credenciamento de vários médicos, porque, conselheiro Arnaldo, não é fácil não. Quando a medicina era só na escola pública, na faculdade, a pessoa se formava, não é? Saía de lá até sem dívida. Se for para uma faculdade particular hoje, um curso de médico hoje é caríssimo, é quase R$1 milhão. Então, ou a pessoa paga ou se endivida para fazer o curso de médico.
Aí qual é o médico que vai querer ir para um município... Ganhar que 8 mil receber reais por 3 mês, mil fixo? 3.500. Ele quer ter no mínimo 2 vínculos, aí, e só poderá ter 2. Aí, resultado, fica impedido muitas vezes de desenvolver outras atividades na área da medicina, até por uma necessidade de sobrevivência e pagar o passivo que contraiu durante o curso. Bom, mas são realidades díspares. O fato direito que a é lei dinâmico, permite, né? O direito é dinâmico, não E tem a- aquele negócio de ficar fixo com aquelas regras e que o mercado se adapte às regras do direito. Não, tem que ter um comportamento de duas vias. O direito tem que se adaptar também ao mercado. Mas deixa eu dar um testemunho aqui a Vossa Excelência. Nós estamos aqui de lado de um dos procuradores que tem a maior sensibilidade nesses assuntos. Eu já vi pareceres do doutor Luciano discordando muitas vezes dessas regras rígidas que às vezes se impõem a determinadas formas de conduta administrativa, onde ele faz justamente ver que tem outras alternativas. Por exemplo, a área de admissão de pessoal no serviço público tem um concurso, não é, que é o mais alardeado, tem o cargo comissionado, tem a função de confiança, tem um contrato por tempo determinado, Sim. tem a prestação de serviço como autônomo, que é o caso muito flagrante nos médicos plantonistas, tem através de empresas terceirizadas, de cooperativas. Então, existem várias formas de suprir a mão de obra no serviço público. E nenhuma pode ser demonizada, Pois é. porque todas elas são legais. Pois é. Apenas algum requisito aqui, outro acolá, que precisa ser cumprido, precisa ser observado. Mas se não tem Olha aí a honra do suprir- conselheiro. realçar aqui a presença do conselheiro Luiz Nunes Alves, Que muito nos honra aqui. muito nos honra e Conselheiro, por demais contribuiu para essa casa. nos dê a honra aqui, você está aqui, conselheiro, ao meu lado aqui, para inspirar. O conselheiro Luiz Nunes foi quem nos inspirou com o acompanhamento da gestão. Porque eu cresci aqui, eu era menino, quando eu cheguei aqui, ele já dava aula, literalmente, né, como professor de Direito Financeiro da Universidade Federal da Paraíba. E ele dizia, cuidemos para que o novo não fique velho, porque o velho não fica novo. Sente-se conosco, nós que nos sentimos honrados com a sua presença. Seja sempre bem-vindo. Bom, o resultado do julgamento foi com o voto do relator, Na verdade, se o Canteiro pelo provimento, Provimento, regularidade, regularidade constituição com da ressalva, desconstituição da multa, improcedência da denúncia e recomendação. multa. Pronto, foi a decisão que a segunda Câmara adotou, doutor Paulo. Quanta honra. A honra toda nossa, conselheiro Luiz Nunes. Nos brinda Esse com inveja a sua da sua. presença. A palavra é sua, fique à vontade. Para intervir e declarar o que achar pertinente e suficiente.